como sul de Minas, e me apaixonei por essa cultura, além de ser um grande apreciador de café. Eu como muito café, então é uma cultura apaixonante, e nós resolvemos fazer alguma coisa, tentar elucidar algumas coisas que o café, que a fisiologia do cafeeiro esconde, e que nós precisamos saber para manejar essa cultura de uma forma cada vez mais técnica, mais assertiva, né? Nós trabalhamos com a cultura da manga há cerca de 32 anos, e ao longo desse período esse aí? Esse aqui? Ok, obrigado. Então, ao longo desses 32 anos com a cultura da manga, nós enfrentamos vários desafios, e são desafios parecidos com os desafios que nós observamos na cultura do café. Então eu acho que há condições de adaptar algo que foi feito na manga para a cultura do café e buscar dar uma otimizada, uma melhorada na produtividade e na qualidade da cultura. A questão é saber adaptar essas tecnologias às condições ambientais locais. Então esse é um grande desafio. Então a cultura da manga... Para cá? Desculpa. Isso. Então a cultura da manga no Vale de São Francisco, no início, no meados dos anos 80, se iniciaram os plantios. E eu tive a oportunidade de, no início dos anos 90, 92, comecei a trabalhar com cultura. Me formei em 91 pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e comecei a trabalhar com cultura em 92. Então, naquela época, o nível de informação sobre a cultura era muito pequeno, se existia muito pouca literatura a respeito, e na nossa região, no nosso país, muito menos ainda. Isso nos obrigou a buscar conhecimento em congressos internacionais, a fazer experimentação nas fazendas onde trabalhávamos, e na empresa que eu trabalhava, essa empresa era uma grande exportadora, tinha 175 hectares de manga implantada em cima de areia quartzosa, 98% de areia, e isso era uma hidroponia a céu aberto. Então, nos obrigou a fazer uma série de trabalhos com a parte nutricional, posteriormente com a parte hormonal. Então, Fagner, no início dos anos 90, 93, 94, nós já tentávamos calibrar a dose de etrel, de etileno, de auxinas e de regular a síntese de giberelina de uma forma mais com estresse e aplicação de etileno. E, assim, com uma série de tentativas, uma série de erros, nós fomos calibrando isso ao longo do tempo até chegar no Paclutrazol, né? O sucesso do Vale de São Francisco em produzir manga o ano inteiro, ele se deve a justamente o desenvolvimento desse conceito de controlar a fisiologia da planta para fazer a planta florescer quando nós queremos. Então, até o momento que a cultura dizia o que nós tínhamos que fazer, era uma história. Então, nós fomos desenvolvendo conhecimento e hoje nós dizemos à planta o que ela tem que fazer. Então, isso é uma grande diferença. E para fazer isso, nós precisamos entender a fisiologia da planta cada vez mais, né? Só para você produzir manga o ano inteiro, você precisa fazer florações o ano inteiro, todas as semanas do ano. Só que o clima, na nossa condição e em várias condições ambientais, ele dita o florescimento em função das condições de fotoperíodo, temperatura, condições de precipitação ou não. Então a planta, ao longo desse tempo todo de adaptação aos climas, ela modulou sua resposta fisiológica às condições ambientais. Então, para entender como a planta funciona, é necessário que você entenda como as condições ambientais afetam a planta. Então, nós focamos numa coisa importante: o que fazer para inibir síntese de giberelina e parar o crescimento vegetativo. Sem isso, não tem como controlar a indução floral das plantas. Então isso foi como é que eu posso dizer?
um foco importante que nós direcionamos para entender como isso funcionava e manejar isso da melhor maneira possível. Giberelina é um hormônio importantíssimo da planta, o professor Fagan falou muito bem aqui a respeito disso. Então, durante o manejo da indução floral, nós precisamos inibir a síntese de giberelina, parar o crescimento vegetativo, para fazer com que esse balanço de redução de giberelina, aumento de etileno e um pouco de auxina também, faça com que a planta reduza o crescimento vegetativo, direcione as reservas que ela está produzindo para acumular carboidratos nas brotações. Os carboidratos são os açúcares que a planta usa como moeda para fazer todas as reações que ela precisa. Sem carboidrato, quanto menos carboidrato você tiver, menos produção. Então a moeda de troca da planta é o carboidrato. Então, inibir síntese de giberelina é fundamental durante o processo de indução floral. Por quê? Porque a demanda pela energia é que dita quanto a planta vai produzir. O professor Fagan abordou aqui uma coisa muito interessante, a competição do crescimento vegetativo com o reprodutivo. Quanto mais competição houver, menor produção de menor qualidade. Então, controlar o crescimento vegetativo de forma eficiente faz com que você produza melhor e com melhor qualidade. Porque plantas de cafeeiro que produzem em climas de altitude têm uma qualidade melhor. Em clima de altitude você tem temperaturas mais amenas, umidade relativa um pouco mais alta. Então a planta, isso é uma situação que naturalmente o clima sinaliza para a planta uma redução da produção de giberelina. O fotoperíodo também faz isso. Reduzir a produção de giberelina, a planta diminui o crescimento vegetativo. Diminuir o crescimento vegetativo, você vai ter menos competição com o fruto. A planta direciona mais carboidrato para o fruto, a qualidade da bebida é melhor. Grande parte da qualidade de bebida está associada à quantidade de matéria seca que tem no fruto. E matéria seca, na grande parte, é carboidrato. Então, esse controle das reservas e de como a planta usa a reserva é fundamental para você produzir bem e com alta qualidade, né? Então, eu já assessorei várias empresas no Equador. Tá frio aqui dentro. Quem vem lá do sertão com 30 e tantos graus chega aqui na sala dessa. Então é o seguinte, quando você chega num determinado país e que as pessoas falam, como é que Eduardo, me ajude a entender melhor como essa planta funciona, como é que eu posso produzir melhor. Bom, primeira coisa é entender a condição ambiental. Onde acontece parada de crescimento vegetativo nas nossas condições. Aqui, ó, maio, junho, julho. A partir daqui, a condição da planta é de aumento de crescimento vegetativo. Então, fotoperíodos mais curtos faz com que a manga reduza o crescimento vegetativo e favoreça o florescimento. As plantas que se desenvolvem em condições naturais, que não são manejadas tecnicamente, elas florescem aqui, em agosto. A diferenciação vai acontecendo aqui, ó. O clima vai dizendo, diminui a giberelina. Ao mesmo tempo, as precipitações param mais ou menos aqui. Então você tem redução de nível de água no solo, aumento do estresse hídrico, aumento de etileno. E o fotoperíodo vai dizendo à planta, com um fotoperíodo mais curto, vai sinalizando para a planta, diminua a produção de giberelina. Certo? Temperaturas mais amenas. Aqui é o auge das temperaturas mais amenas. Na nossa condição, a temperatura mais amena é 18 graus. Certo? Então, nessa condição ambiental, a planta define a gema e aqui ela floresce e produz ali. Então, na nossa condição ambiental, nós só iríamos produzir basicamente aqui, ó, outubro, novembro, dezembro. Se nós não manejássemos a indução floral, nós só iríamos produzir em 3 meses do ano.
como era no início dos anos 90. Então, como manejar a planta para enganar o sistema fisiológico e fazer com que a planta flore em condições adversas. Aqui é o Equador. Assessorei algumas empresas também no Equador. Veja que tem uma diferença só de 14, 15 minutos. Mas a planta floresce lá no mesmo período. 15 minutos, mas a planta entende isso, regula o equilíbrio hormonal dela e responde ao florescimento. República Dominicana, que fica no hemisfério norte. Como a planta responde aqui? Aqui ela só cresce, só cresce, vegeta, começa a parar, diminui o crescimento vegetativo, floresce aqui, ó. Floresce aqui, espontaneamente. Por quê? Fotoperíodo mais curto, temperatura mais amenas. Então o clima está dizendo à planta, o balanço hormonal que eu quero que você faça é esse. Certo? Ok. Então, esses pesquisadores, eles colocaram, isso no livro Thais Zeiger, né? Que temperaturas baixas e fotoperíodos sinalizam redução da atividade de genes que regula a produção de giberelina. Está aí a explicação. Certo? Eu estou passando rápido alguns slides, pessoal, porque são 111 slides, senão não dá tempo de falar tudo. Então, o que foi que nós desenvolvemos nos anos 90? Em 94, eu utilizei pela primeira vez paclitrazol em manga, que alguns colegas já tinham iniciado um ano antes. Começamos a desenvolver formas de aplicação, doses, para inibir síntese de giberelina. A Syngenta, ela isolou conseguiu fazer o isolamento desse ingrediente ativo, né? Que é um triazol, que ele inibe síntese de giberelina, é absorvido por raízes de troncos, folhas, mas é mais eficiente a absorção pelas raízes. E transloca através do xilema para as zonas subapicais, que interferem na divisão e crescimento celular. Então, professor, talvez a melhor resposta do paclitrazol em café seja deixar a planta florar, frutificar, quando terminar a divisão celular, alongou, chegar no enchimento, aplicar. Porque aí ela freia o crescimento vegetativo e toda a reserva que iria para o crescimento vegetativo vai ser deslocado para o enchimento do grão. Aí talvez tenha um resultado interessante. Então, quais os benefícios do uso do paclitrazol, né? Direcionar o acúmulo de reserva, né? Que é importantíssimo. Melhora o equilíbrio nutricional. Resposta floral, né? Melhora a resposta floral, porque aí vocês poderiam perguntar, mas por que paclitrazol? Por que você com paclitrazol conseguiu resolver essa situação? Quando eu inibo síntese de giberelina com paclitrazol, eu estou imitando o que o clima diz à planta. Ou seja, eu estou enganando a fisiologia da planta. Eu não tenho temperatura baixa, nem tenho fotoperíodo baixo. Mas eu vou lá, aplico o paclitrazol, ele inibe síntese de giberelina e engana a planta. Então, eu estou driblando a fisiologia da planta. Então, isso é controlar o que a planta faz para obter a melhor resposta. Maior retenção de frutos, maior produção, porque como ele controla o crescimento vegetativo, a maior parte da reserva de carboidrato é direcionada para o acúmulo de reservas. Então deixa de gastar com o crescimento vegetativo e vai para o fruto. Normalmente quando você usa paclitrazol sem fazer nenhum outro tipo de ajuste, nutricional por exemplo, e hormonal, ele aumenta em 30% a produção da manga. Então uma planta que não receba nenhum tipo de tratamento específico, se você colocar sem e com paclitrazol, só com a colocação do paclitrazol aumenta em 30% a produção, porque retém mais fruto. Agora, quando você inibe a síntese de um hormônio,
você mexe numa coisa, num equilíbrio extremamente perigoso. Porque você tem a obrigação de reequilibrar o ciclo hormonal. Se você não reequilibra o ciclo hormonal, você vai tender a ter um problema sério mais adiante. Então, o que foi que nós entendemos com a cultura da manga? É que, como o café, a manga é considerada na literatura internacional como uma cultura bienal. Então, ela produz bem um ano, no ano seguinte uma produção menor. E, ao longo desse tempo que eu trabalho com a cultura, eu tentei ver se isso tinha relação com nutrição mineral. Fiz um monte de trabalhos comparando nutrição mineral de áreas com produtividade mais alta, mais baixa. Não encontrei correlação nenhuma. Eu disse, tem alguma coisa errada, vou buscar em outro local. Com o advento das análises bioquímicas, aí sim, eu comecei a fazer análises bioquímicas de materiais, né, da parte vegetativa e das raízes, de frutos também. E aí sim, eu encontrei uma correlação altamente positiva entre níveis de carboidrato, recomposição de níveis de carboidratos e de aminoácidos com manutenção da produtividade. Então, por que a bienalidade acontece? Porque a planta não recupera adequadamente as reservas de carboidrato e aminoácidos e não tem condições de sustentar uma produtividade normal ou mais alta. Então, se você resolve esse problema, você mantém níveis estáveis de produtividade, que foi o que aconteceu com a cultura da manga no Vale de São Francisco. Nós entendemos que precisávamos regular a bagunça que era a maneira da planta produzir. A mesma coisa do café, falando. É uma bagunça, porque às vezes você tinha na época de produção baixa, você tinha a planta vegetava 70% e florava 30%. Aí recompunha as reservas, produzia pouco. No ano seguinte tinha uma florada grande, produzia muito. No outro ano acontecia a mesma coisa. Então, quando nós observamos que o X da história estava na recomposição do material vegetativo, nós começamos a criar sistemas de poda, um sistema específico, que é esse que eu estou mostrando a vocês, para recompor a estrutura vegetativa e organizar a fisiologia da planta dentro de um padrão de crescimento controlado. Então, eu compartimentizo a fisiologia da planta, podo, faço a estrutura vegetativa, paro a estrutura vegetativa, acumulo os carboidratos, faço o equilíbrio hormonal para florar, floro e depois eu só cuido da frutificação. Então, a planta que faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo não produz bem. Então, o que nós fizemos foi cada macaco no seu galho, né? Na hora de crescer, é crescer. Na hora de parar, é parar. Na hora de encher, é encher. Na hora de florar, é florar. E na hora de produzir, é produzir. Regulando tudo isso, tem uma outra coisa importante, que as reservas são direcionadas para cada momento fisiológico de uma forma mais eficiente. E uma outra coisa importante é que nós colocamos a comida na boca da planta para ela fazer o que ela precisa fazer de melhor para aquele momento. E aí você tem um aumento da eficiência dos processos fisiológicos que a planta faz. Então isso é um grande diferencial. Nós saímos de produtividades de 25, 22, 25, 30 toneladas por hectare, por ano, né, hectareano, para áreas que hoje nós observamos comumente 55, 60 toneladas por hectare. Ou seja, dobrou a produtividade e essas áreas todos os anos produzem isso. Não produzem 20, 30 não, é 50, 50 e pouco, 60 e do outro ano do mesmo jeito. E pomares que tem 35 anos. Outra coisa importante a dizer é que a longevidade das plantas semiperenes ou perenes também está relacionada com a recomposição das reservas de carboidrato e aminoácidos, certo? Quando a planta debilita essas reservas, ela entra em senescência e termina caindo na produtividade.
deixando de responder de forma adequada. Então vamos lá. Por que poda com seção trapezoidal? Interceptar mais luz. A base da produção de carboidratos é a interceptação de luz, é a fotossíntese, para produzir o máximo de carboidrato e acumular nas estruturas. Se eu não intercepto luz adequadamente, eu tenho uma baixa eficiência fotossintética, baixa produção de açúcares, e aí você compromete o seu estoque de reserva para a safra. Então, manter a arquitetura de copa é importantíssimo, certo? Para que você possa potencializar o acúmulo de reserva. Na hora, logo após a poda, nós iniciamos com fertilização via fertirrigação e também aplicações foliares para incentivar o crescimento vegetativo. Aí, às vezes, professor, pode entrar até gibberellina logo após isso aqui, dependendo do nível, aliás, do resíduo de paclutrazol que a planta apresente, nós às vezes colocamos gibberellina já a partir daí, para reativar ou elevar o nível de gibberellina para aumentar a brotação. Por que é tão importante essa recomposição, né? Aí cada broto desse é um local de síntese importante de gibberellina. Então, quanto mais brotos tiver, certo? Aqui é um esquemazinho bem interessante. Veja lá, nos meristemas apicais, ó, principais sítios de síntese dos hormônios, ó. Meristemas apicais, auxina, gibberellina, brasinosteróides, folhas jovens, auxina, gibberellina, caule jovem, gibberellina. Raízes, ó, citocinina e asapsis. Então, cada ponto de crescimento daquele é uma fábrica, falando especificamente de auxina e gibberellina, é uma fábrica de produção de auxina e gibberellina a todo vapor. Quanto mais brotos tiver, maior a síntese. Por que essa poda preservando o máximo da superfície foliar da planta? Porque aí eu vou ter mais pontos de crescimento. Mais pontos de crescimento, mais brotos por metro quadrado, mais frutos por metro quadrado, mais produção. Então, quando você reduz a superfície foliar, você reduz automaticamente a produtividade. Nós fizemos um trabalho e publicamos na revista científica europeia, correlacionando superfície foliar com produtividade em manga. Então, as plantas que têm maior potencial produtivo são plantas que têm áreas que têm entre 16 e 18 mil metros quadrados de superfície foliar. Aí você me pergunta, Eduardo, 1 hectare são 10 mil metros, como é que você coloca 16, 18 mil? Simples, verticalizando a estrutura. Muita gente perde produtividade às vezes nas áreas, vem aqui, você tem o quê? Uns 4 metros e meio de altura, vem aqui e poda a planta com 3 metros de altura. Você automaticamente perdeu sua produtividade, no mínimo por 2 anos. Porque você comprometeu a superfície foliar. Manutenção de alta produtividade, ela tem que estar correlacionada, se correlaciona diretamente com a superfície foliar. Perdeu superfície foliar, perde produtividade. Esse foi um dos conceitos também que fez com que nós mantivéssemos níveis elevados de produtividade. Nunca perder superfície foliar. Nós chegamos a uma conta que cada metro quadrado de superfície foliar em manga, uma cultura bem trabalhada, ela chega a produzir de 3,95 a 4,5 quilos de fruta por metro quadrado de superfície. Então, perdeu superfície, perde produtividade. Então, nós incentivamos o crescimento vegetativo para formar essa estrutura aí, ó. Certo? Veja se tem buraco nessa estrutura aí, ó. Cada broto desse é uma unidade de produção, certo? Que está aí acumulando reserva para produzir fruta, certo? Então, a recuperação da reserva de carboidratos e aminoácidos quebra da bienalidade. Recompõe reserva, tranquilo. Isso tem muito a ver também, imagine se você faz uma correlação disso com café. Tudo bom, Betinho? Então é o seguinte,
Por ser muito curioso, eu fiz uma área também experimental de café arábica na minha fazenda. Eu sou consultor, sou produtor e sou exportador de manga. E sou um curioso que gosta de estudar outras culturas. Fiz 1 hectare de café arábica na minha fazenda, 4 válvulas com 0,25 hectares cada uma. E estou lá manejando e observando como nós podemos ajustar essa fisiologia do cafeeiro. E tentando colocar parte desses conceitos na cultura do café. E estamos avaliando e observando como a planta responde a isso. Então, pessoal, vejam que essa estrutura vegetativa, ela está parada, aí uma planta que já está com paclobutrazol, mesmo com umidade no solo, a planta está parada, produzindo carboidratos e acumulando nas estruturas. O que é que a planta faz sabiamente? Ela está crescendo raízes também nesse momento, e ela produz a citocinina nas pontas de raízes. Essa citocinina sobe, se liga com açúcares. Quando não tem um uso imediato, ela se liga ao açúcar, que se torna uma forma inativa que fica guardada nas estruturas. Então, recuperar a estrutura vegetativa, vai recuperar também raízes, vai estruturar o equilíbrio hormonal para fazer com que você forme um estoque de carboidratos e de citocinina e auxina também, para a planta utilizar em momentos de alta demanda. Se você não fizer isso, você não tem essa reserva. Quando a planta precisa, vai buscar onde? Então, isso é importantíssimo. Uma vez que você mexe no equilíbrio hormonal, você precisa entender a importância desse hormônio. Não é só dizer, eu vou inibir e fica por isso mesmo. Gibberellina tem papéis importantíssimos na fisiologia da planta. E que se você não entender, como muita gente do Vale de São Francisco, a princípio, não deram muita atenção, usaram o paclobutrazol em doses altas, e teve um momento que teve pomar que quase morre. Por quê? A planta ficou tão intoxicada, com um nível de gibberellina tão baixo, que a planta não brotava, não fazia nada, parada lá. E por quê? Falta desse entendimento. É o que você falou aqui. A base de você manejar as coisas de forma adequada é o conhecimento. Não teve conhecimento daquilo, a margem para erro é gigantesca. E errar com hormônio é complicado. Certo? Um outro quadrozinho bem interessante, papel dos hormônios no crescimento vegetativo. O Fagner falou muito bem aqui. Divisão celular, tem o rosa é promoção, o azul é inibição. Eu gosto muito de falar disso aqui. Formação de raízes laterais, promoção, auxinas. Alongamento de raiz, auxina e gibberellina. Enfim, é um quadrozinho bem interessante que você fixa bem como esses hormônios influenciam na fisiologia da planta. Citocininas lá, fechamento do estômago, o ácido abscísico fecha e a citocinina abre. Certo? Diferenciação de feixes vasculares, que é outra coisa importantíssima. Expansão foliar na citocinina. Então, entender isso é fundamental para você manejar as coisas de forma adequada. O papel da gibberellina no germinação de sementes, né? Importantíssimo. Você vou dar uma acelerada. Desenvolvimento do pólen. Então, se você tiver níveis muito baixos de gibberellina, você afeta a formação do pólen. O pólen que vai fecundar o ovário, você afeta o pegamento. Alongamento das estruturas, né? Diferenciação de feixes vasculares. Essa cor azul aí é a gibberellina. Feixes vasculares, né? Formação dos feixes vasculares. Nas sementes, né? Sementes novas. Bom, vamos para as coisas mais práticas, né? Então, essa é uma área que nós concluímos a colheita, uma área de manga. Imediatamente nós iniciamos com um processo de adubação que inclui colocação de matéria orgânica na zona de crescimento radicular, certo? Para preparar essa estrutura
para um novo desenvolvimento. Outra coisa importante a se falar é que os conceitos de irrigação que foram trazidos inicialmente do Vale de São Francisco colocavam uma limitação de área molhada de cerca de 35%, 30 a 35% de área molhada. Ao longo do tempo que as produtividades foram aumentando, nós observamos que havia uma limitação da produtividade devido à área molhada, porque no sertão nossa precipitação média é 450 a 500 milímetros. Então, boa parte do ano você tem uma condição de estresse e você precisa, a planta precisa de um sistema radicular forte e com uma quantidade de raízes que dê suporte à parte aérea. Você imagine uma planta com 16 a 18 mil metros quadrados de superfície foliar, ter aquela estrutura foliar e ter pouca raiz. O que aconteceria? Déficit hídrico na folha, começava processo oxidativo, perda de eficiência fotossintética, perda de reserva, produtividade baixa. Era o que acontecia quando tinham áreas com área molhada pequena. Então nós observamos essa limitação do crescimento do sistema radicular e aumentamos a área molhada para 50% da área. Resultado, produtividade explodiu. Áreas que chegamos a produzir 78 toneladas por hectare. Vejam que importância. Então, quando você limita a área molhada, vamos supor que tem uma área de café com uma linha de gotejo. Durante um certo período a raiz está chovendo, né? A raiz ela expande, vai para outros locais onde tem água suficiente que a chuva está molhando tudo. Quando chega o período de seca, o lençol freático, o volume de água do solo vai diminuindo e só tem aquela linhazinha de gotejo ali, com a área molhada pequena. Essa raiz que está sendo irrigada, ela continua produzindo citocinina, mas as que estão fora da zona de crescimento do bulbo molhado vão sentir estresse e vão produzir assabicisco. Aí grande parte da raiz está produzindo assabicisco, mandando fechar o estômago. E só uma pequena parte produzindo citocinina para manter o estômago aberto. Resultado, baixa eficiência fotossintética, baixa produção de carboidrato, produção baixa. Entendeu? Então, nós recuperamos esse material justamente para também recuperar o sistema radicular. Por que essa recomposição das brotações é tão importante? Porque imaginem você ter uma folha submetida a temperatura de 40 graus, 37 graus, 40 e tantos graus, umidade relativa de 30 a 40%, essa folha sofre muito. E a longevidade dessa folha do ponto de vista fotossintético, eu já tentei até fazer, professor, mensurar isso, mas ainda não consegui. Mas é um dos meus objetivos, quanto tempo uma folha de manga ela consegue se manter fotossinteticamente ativa de uma forma eficiente. A nível de campo a gente observa que isso é algo como 6 meses no máximo. Por isso que nós fazemos a estrutura nova todos os anos, para recuperar essa estrutura e formar uma estrutura nova com níveis melhores de giberelina e auxina, né? Que aí eles vão essa brotação nova vai estar produzindo quantidades importantes de giberelina e auxina para estruturar toda a planta, né? E promover um novo crescimento de raízes, certo? Sem haver uma brotação boa, uma grande brotação, que é onde vai ser as gemas terminais, como você viu naquele esquema que eu mostrei ali, gemas terminais produzem auxina. Essa auxina vai descer e mandar crescer raiz. Sem uma grande brotação, o nível de auxina diminui. Como é que você quer recompor um sistema radicular se você tem pouca brotação? Então, por isso é tão importante fazer isso aqui, porque eu preciso de mais raízes embaixo. Então, auxinas produzidas nos brotos promovem o crescimento de novas raízes. Essas novas raízes vão aumentar a capacidade de absorção de elementos minerais, produzir citocinina, e quando eu aplicar o paclobutrazol aí, vai ter uma grande absorção.
E aí o nível de eficiência de inibição de gibberelina também é muito bom. Certo? Então, crescimento de raízes nobres, maior absorção de elementos minerais e do PVZ. Essas são fotos de um risotron que nós fizemos lá na nossa fazenda. Nós temos lá 8 fragrantes. Nós monitoramos semanalmente o crescimento radicular. Interessante. E o crescimento radicular, ele é maior na fase vegetativa, essa é uma foto da fase vegetativa para início de maturação. Na fase reprodutiva, é bem menor o crescimento, justamente por aquela competição que você falou. A planta é sábia, ela não vai crescer muita raiz quando tem fruto, porque ela vai direcionar, priorizar o fruto. Então ela reduz o crescimento de raiz na frutificação, só que na fase pós-colheita, de formação de brotação, ela tem um grande crescimento de raiz, se preparando para a produção. Então nós temos uma curva semanal de crescimento, de pontos de crescimento, bem definida, certo? Papel dos hormônios vegetais no crescimento, né? É um outro, eu sempre coloco isso para ir fixando os próximos slides, né? Fechamento do estômago, a sabicílica, citocinina abre, certo? Está aqui uma coisa importantíssima. Essa estruturazinha aqui é a base da sobrevivência nossa aqui na Terra. Sem cloroplasto, ninguém estava vivo aqui. Então, quem sinaliza aumento da produção de cloroplasto? Citocinina produzida nas raízes. Certo? Então, a citocinina produzida aí, vai lá na folha e diz, ei, aumente a quantidade de cloroplasto. E aí você tem, se você não crescer, se a planta não crescer, não tiver um grande desenvolvimento radicular, você tem menos produção de citocinina, menos produção de cloroplasto, menos clorofila, menos produção de carboidratos. Entenderam a reação em cadeia? Por isso que é tão importante crescer raiz. Sem raiz não há como formar uma estrutura fotossintética eficiente. Aí você compromete a sua produtividade na base. Deixou de ter uma alta eficiência fotossintética, pode fazer o que você quiser para frente que você já está limitado. Então, é um passo a passo que é importantíssimo para você entender cada momento fisiológico, como você precisa manejar de uma forma eficiente para obter altas produtividades, né? Então, todo esse trabalho é para ter alta eficiência fotossintética, para produzir uma grande quantidade de carboidratos, para esse carboidrato ser usado para produção de fruta. Então, recomposição hormonal de reserva é fundamental para a manutenção da produtividade. Recomposição da estrutura vegetativa, acúmulo de carboidratos, certo? Aqui, uma forma prática de você observar se sua planta, se sua estrutura tem um nível adequado de amido, você coloca uma solução de iodo a 10%, ficou negro, aí a reação do amido, do iodo com amido, indica que tem um nível interessante de amido na estrutura. Amido é um carboidrato de reserva que a planta guarda lá, quando ela precisa, ela quebra o amido através do aumento da alfa-amilase. Esse amido é quebrado em sacarose e outros açúcares e translocado na forma de sacarose para os pontos de crescimento. Aí você tem fornecimento de energia para os processos. Tudo isso aqui, ó, é para guardar amido. Amido é um carboidrato de reserva, certo? Esse carboidrato de reserva é a moeda que a planta guarda para na hora que ela precisa fazer fruta, certo? E como nós sabemos disso? Fizemos essa curva, certo? Essa foi uma das. Nós fizemos de várias curvas dessas, em plantas com produtividade mais baixa, 30 toneladas por hectare. Nós tivemos um acúmulo em plantas com 30 toneladas por hectare, nós tivemos um máximo acúmulo de 8% de carboidratos totais, ou seja, a metade disso aqui. Essa é uma curva de uma área que produziu 53 toneladas por hectare.
Aí você pode me perguntar, Eduardo, como é essa distribuição? Onde a planta acumula e onde a planta gasta? Ok. Aqui eu podei. 0 dia poda. Lembrem daquela foto que eu mostrei para vocês. Com 30 dias eu fiz a primeira coleta de broto. Eu fiz broto e raízes também, para ver como funcionava a dinâmica. Então veja que no início, às vezes até há um decréscimo entre 30 e 60 dias. Porque às vezes a planta tira energia de outro local para fazer o broto. Mas em outro tratamento já houve um aumento de 30 para 60 dias. Nesse período de 0 a 60, a planta está montando a estrutura fotossintética. Depois que ela monta a estrutura, ela começa a acumular. Então aqui é a fase de maturação das brotações. Aqui, ó, no auge da maturação, aqui eu comecei a estressar para induzir ao florescimento. Quando eu comecei a estressar, o nível de carboidrato começa a cair, porque o estresse consome a parte das reservas. E aqui o florescimento, ó, que também consome muita reserva. Floresceu, a condição de estresse, a gente volta ao normal, a irrigação, a planta retoma a fotossíntese, mas aqui eu tenho o que se desenvolvendo? Fruto. Aí os carboidratos já são direcionados para o fruto, então não há acúmulo no ramo. Aqui ele tem consumo durante a frutificação. Aqui, aos 49 dias, mais ou menos, tem um evento que se chama segunda queda fisiológica. A segunda queda fisiológica na cultura da manga é provocada pelo déficit de carboidrato solúvel chegando na fruta. Então, se a planta não tem carboidrato suficiente para atender a demanda do fruto, ela regula o equilíbrio hormonal e derruba uma parte da fruta. Certo? A fruta que fica, ela consegue desenvolver. E isso está relacionado com a reserva de carboidrato que ela guardou nessa fase de maturação. E enquanto você economiza de reserva daqui para cá, imagine o seguinte: nós tivemos aqui, ó, no melhor tratamento, 10% de carboidratos totais. Se eu tivesse economizado, ó, de 16 para 10, eu perdi 6%. Se eu tivesse economizado 3%, eu teria feito mais fruta. Então, mesmo uma área dessa, o potencial ainda é maior. E onde nós estamos trabalhando? Reduzir essa perda provocada pelo estresse. O professor Fagana falou muito bem aqui. Grande parte das perdas de produtividade estão relacionadas com estresses que a planta passa. Esses estresses aumentam a produção de espécie ativa de oxigênio, que consome energia para a planta se defender. Certo? E essa energia faz falta para fazer fruto. Ok? Na fase de enchimento dos frutos, ó, 90 a 120 dias, vê o consumo de carboidrato, ó, gigantesco. Então, outra coisa interessante a comentar é o seguinte: se essas reservas caírem a níveis inferiores a isso, a planta rebrota ruim na pós-colheita. Então, a planta tem que fazer a fruta e sobrar carboidrato suficiente para recompor as brotações no ciclo seguinte. Se você canibalizar essas reservas, você tem uma planta mais fraca na pós-colheita, vai demorar a se recuperar mais tempo para se recuperar. Em raízes, ó, veja que a curva funciona bem parecida, só que a raiz ela chega a acumular mais carboidrato do que a parte aérea. Certo? E segura mais reserva também. Ó. Vê que diferença. Então, quando a planta precisa na pós-colheita, o que é que ela faz? Ela quebra, ela usa esses carboidratos de reserva da raiz para fazer as novas brotações. Aí, se você tiver uma raiz ruim, bate tudo com o que o professor Fagana estava falando aqui há pouco tempo atrás. Essa foto aqui é uma foto minha de um certo tempo aí que eu usava para espantar trips nas áreas, né? Então,
Se vocês observarem, toda essa estrutura vegetativa, ela está parada, certo? Só produzindo reserva para ser utilizada no florescimento, né? E frutificação. A partir daí, nós começamos a fazer o ajuste hormonal, certo? Para favorecer o florescimento. Aí vocês lembram, o que é que o clima diz à planta para ela florescer? Reduzir gibberellina, aumentar etileno, certo? E para ir desenvolvendo o equilíbrio hormonal que favorece o florescimento. Então, reduzir síntese de gibberellina, controlar o estresse, certo? Para aumentar o etileno endógeno. O que é que nós fazemos com a manga? Vamos supor que a evapotranspiração está dando 6 milímetros dia. Nós colocamos um KC 0,3, 0,4, ou seja, 30 a 40% da lâmina que a planta está perdendo. Esse déficit acontece, a planta vai perdendo água, o reservatório de água do solo vai secando, a planta começa a sentir estresse e, naturalmente, aumenta o etileno endógeno. Só que, na nossa condição ambiental, nós nunca paramos totalmente a irrigação, porque se a gente parar totalmente, como é muito seco, o solo seca, a planta entra num déficit hídrico alto, a raiz para de crescer, para de produzir citocinina e começa estresse oxidativo em cima. A planta fecha o estômago, não tem como refrigerar, nível de expectativa de oxigênio sobe, danifica a estrutura foliar. Aí você perde reserva. Perdeu reserva, perde produtividade. Então, nós controlamos isso para evitar a perda de reserva, que é importantíssimo no manejo. Aplicação de etrelo para aumentar o etileno. Então, eu provoco o aumento do etileno com estresse hídrico, e o que falta eu boto de fora. Doses pequenas, eu vou colocando para a planta ir diferenciando a gema, né? E aplicação de auxinas também, certo? Para frear o crescimento vegetativo e, de certa forma, também diretamente aumentar o nível de etileno. É uma forma que nós encontramos de melhorar a relação floral. Aí vocês podem me perguntar, mas o que isso significa? Quando você aumenta demais etileno, o florescimento da manga acontece, mas níveis altos demais de etileno induzem a formação só de flor masculina na panícula. Flor masculina não frutifica. Então, pela tudo, produção zero. O efeito auxínico é o contrário. Ele aumenta a produção de flor hermafrodita na panícula. Aí eu faço uma casadinha para a planta responder de forma mais interessante, associada também à citocinina que está sendo produzida nas raízes, né? Em menor quantidade, mas mais tarde. Uma vez que a gema floral definiu, aqui eu retomo níveis quase normais de água, nutrição, e aí vem o pleno florescimento. Quando acontece o pleno florescimento, nós calculamos, estimamos o que a planta tem potencial para produzir e calculamos a nutrição mineral para formar só o fruto. Por que só formar o fruto? Lembrem que eu falei anteriormente que nós compartimentamos a fisiologia da planta, o manejo das fases fisiológicas. Nessa fase eu quero que a planta tenha o foco principal só na construção do fruto. Se por acaso eu coloco nitrogênio aí acima da demanda do fruto, a planta vai pegar esse nitrogênio e vai querer fazer crescimento vegetativo. O crescimento vegetativo vai gastar a reserva que eu quero que a planta use na fruta. Eu vou produzir menos. Então, eu sinalizo para a planta, ei, eu quero que você priorize a fruta, não é crescer não. Então, eu é que estou dizendo para ela, é assim que você tem que fazer, não é diferente. Então, essa é a ideia. Equilíbrio hormonal, bom, florescimento interessante, boa produtividade e qualidade, certo? Falei muito de manga, né? Mas eu vou falar de café arábica também. Então, café arábica no semiárido,
É uma coisa meio que fora do comum, né? Isso é a foto ao lado tem uma cerca que divide assim a área do café com uma área de reserva que eu tenho. Essa é a vegetação lá, certo? E aqui está minha equipe da pesquisa coletando material para fazer as análises da fisiologia do cafeeiro, certo? São áreas que essa planta tem 3 anos, certo? São 4 variedades. Café arábica semiárido nordestino, monitoramento de parâmetros fisiológicos. Então, qual a ideia dessa área experimental? É observar de forma científica como essa planta responde ao ambiente durante todo o ano. Monitorar parâmetros fisiológicos para entender como a planta trabalha, a fisiologia, e em cima desse entendimento a gente começar a implementar mudanças importantes para conduzir a planta e não a planta nos conduzir. Esse é o papel, essa é a coisa importante a se dizer. A mesma coisa que nós fizemos com a manga. Estudamos até entender como a planta funcionava e aí sim começamos a implementar mudanças de manejo e que resultassem em resultados melhores. Ela está coletando material para fazer a curva de produção e consumo de carboidratos, né? Como a gente fez na cultura da manga. Monitoramento de enzimas do metabolismo dos carboidratos e do estresse. Eu já tenho um bocado de dado interessante, professor. É porque é pouco tempo para a gente falar sobre tudo, mas diferenciação, enchimento das reservas dos brotos, igual nós fizemos com a cultura da manga, nós estamos fazendo com o café. Fizemos o crescimento vegetativo, paramos o crescimento vegetativo, estamos enchendo a brotação de carboidrato para depois promover a diferenciação. Aqui a área experimental, né? São essas variedades, ó. Essa outra aqui também, IAC 376, o Tuá MG 1190/3 e esse Catuari IAC 1, certo? Aqui uma foto de novembro de 2022. Interessante dizer o seguinte: esse café no primeiro ano nós inibimos o florescimento dele nos meses de junho, julho, agosto. Ele estava querendo florar, só que eu vi isso antes de diferenciar os primórdios florais. Eu comecei a interferir no sistema hormonal e consegui inibir quase que totalmente o florescimento. Florou muito pouco, frutificou um pouquinho, Fagano, e escapou, né? Beleza. No segundo ano, eu atarefado com muita coisa, terminei que não fui observado adequadamente. Quando eu cheguei lá, já tinha muita coisa diferenciada. Eu tentei ainda fazer alguma coisa, só que no dia 1º de novembro de 2023, aliás, final de outubro, deu uma chuva lá, que isso nunca acontece. Deu uma chuva de 150 milímetros no final de outubro. Aí as gemas, os potes já estavam diferenciados, florou tudo aí, novembro. Aí quando eu chego lá na seguinte que olho, eu disse, bom, eu vi a florada, estava maravilhosa, eu disse, eu não vou interferir mais não. Só que eu já tinha feito algumas coisas antes que terminou afetando o pegamento, não totalmente, mas afetou em parte o pegamento de alguns ramos. Então, aqui a planta, ó, veja como a planta florou, sem perder fogo, sem estresse oxidativo, ó. Essa planta estava sendo irrigada com KC05, salvo engano, sem estresse oxidativo nenhum, ó. Aí tem linha dupla de gotejo, essa área. Nós dimensionamos o sistema de irrigação dessa área para 7,5 mm por dia, com 16 horas de funcionamento, com linha dupla de gotejo, certo? Então, eu tenho um sistema de irrigação dimensionado para dar uma condição que eu quiser para essa planta ter um nível de água e de área molhada suficiente para atender a demanda, certo? Aí a frutificação, ó. A partir daí nós começamos a fazer a primeira aproximação de
cálculo de extração de nutrientes dos grãos e nutrição de acordo com a fase fisiológica, com o desenvolvimento fisiológico do grão. Então, nós estamos colocando a nutrição de acordo com a fisiologia do desenvolvimento do grão. Então, nutrientes mais importantes na fase de divisão celular, vai até um determinado momento, depois alongamento, depois enchimento. Então, tudo de acordo com a fisiologia do desenvolvimento do grão. Aí a frutificação já mais desenvolvida. Vocês notem que tem uns protetores solares aqui, porque a radiação era muito forte. Eu fiz algumas aplicações para reduzir o estresse oxidativo. Fase de enchimento de grãos, né? Tem uma foto com o Roger Quiabá, que fez uma visita lá e foi dar uma olhada lá com o outro pessoal. Já a fase de maturação, março, abril, começou a maturar, certo? Veja que tem algumas rosetas que ficaram com menos fruta, ó. Que em alguns momentos é como se o que eu estava fazendo antes influenciou no pegamento de uma parte das rosetas. Maturação. Colheita, colhemos todo cereja, certo? Fizemos umas bancadas para fazer a secagem. Aqui fizemos uma análise de qualidade de bebida, deu 81 pontos. Certo? Fizemos um padrão internacional, qualidade de bebida. E fizemos análises também de matéria seca. Ó. Veja que no grão ó, tem 92,8 de matéria seca. E os elementos minerais. Por que isso? Eu vou calcular a extração dos elementos minerais por quilo de café produzido, na nossa condição ambiental. E vou ajustar essa curva de consumo ao longo do tempo, até chegar em parâmetros de resposta ótimos, certo? Então, um café que deu 81 pontos, está lá, 92%, 92,8% de matéria seca. Café de boa qualidade, matéria seca alta. Análise dos tecidos vegetais também para calibrar a nutrição das brotações. Então, como o manejo que nós estamos pretendendo fazer é parecido com a manga, nós fizemos as análises de folha e brotos para estimar o que a planta vai gastar de nutrientes para construir as brotações. Em cima disso, nós determinamos níveis de adubação de nitrogênio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio, enfim, dos microelementos. Colocamos em campo e vamos fazendo as análises para ver como se comporta o nível de eficiência de absorção desses elementos minerais. Essa área nós usamos, Fagner, algo como 120 kg de N por hectare, certo? Na formação nós usamos, nesses 2 anos, eu acho que uns 300 kg de N por hectare, 2 anos. Então, o que é que acontece na nossa condição ambiental? O vigor vegetativo da planta é violento. Então, se eu não controlar bem isso, eu não vou fazer grão de qualidade. Então, eu tenho que frear o nitrogênio para controlar o crescimento vegetativo. Se eu colocar a dose de N mais alta, a planta vai vegetar demais e vai comprometer a qualidade do grão. As análises por fase fenológica, ó, eu estou acompanhando mensalmente o nível dos elementos para calcular, para ver a curva de produção, de extração e consumo dos elementos minerais nas fases. Nós fizemos isso na manga nos anos 90. Eu estou fazendo em café agora lá. Cálcio, magnésio, enxofre. Os microelementos, ó. Fagan, é uma correlação interessantíssima. Zinco, manganês, cobre e ferro com capacidade de resposta a estresse oxidativo. Então, mesmo aquela planta submetida a radiação altíssima e umidade relativa baixa, você quase não vê fotoxidação. Mas esse nível aqui de manganês eu acho razoável. Ainda
talvez precise aumentar um pouco. Esse aqui precisa aumentar mais um pouco. Esse aqui, eu quero chegar aqui, ó, 150. Agora zinco, é que ainda não está legal, eu preciso ainda melhorar ele. Zinco, ó. Nós não observamos fotoxidação, mas eu ainda acho baixo esse nível aí. Boro, molibdênio, que é outro elemento que eu acredito que na literatura nem tem uma calibração desse elemento, mas é importantíssimo para você controlar o metabolismo do nitrogênio. Aí, quando nós colhemos a área, o desenvolvimento vegetativo da planta ainda estava muito bom. Se fosse uma área normal, Fagão, os caras teriam dito: ei, não pode essa área não, pelo amor de Deus. Teve um colega lá, um colega que visitou, que trabalha com café, ele olhou: você vai podar esse café? Eu disse: vou. Isso é um crime. Eu disse: é em nome da ciência, meu amigo. Então, nós entramos com a poda mecanizada, ó, com arquitetura trapezoidal. Vejam que eu não podei drasticamente, eu fiz uma poda mediana, porque esse material que tem aí, ele ainda tem reserva de carboidrato. Quanto mais eu volto, eu mais perco carboidrato. Então eu fiz uma poda de desponte, certo? Para incentivar o crescimento, com arquitetura trapezoidal. Vendo aí? Dá para ver legal, a foto ficou meio escura, né? E incentivei o crescimento, ó. Ali, bem ali é o local da poda, ó. Aí vejam como ele cresceu, ó. Quando ele completou a formação do material, ó, formação das brotações, pós-poda, 20 de janeiro, aplicação de inibidor de cistos de berelina. Então, foi o que eu fiz: podei, nitrogênio, macro e microelementos, ácidos orgânicos, enraizador, para ele crescer o material vegetativo. Cresceu o mais rápido possível, fez 10 a 12 pares de folha, parte do trasol. Eu quero 10, 12 pares de folha, por quê? Porque quanto mais longo o material, eu tenho menos interceptação de luz dessas folhas mais internas. Eu quero folhas mais expostas, certo? Folhas novas, só que expostas ao sol para ter o máximo de eficiência fotossintética, para produzir mais carboidrato. Meu tamanho dos brotos, formação das brotações pós-poda, parada do crescimento vegetativo. Ou seja, vejam que nós estamos aplicando na prática os conceitos que foram desenvolvidos para a cultura da manga. Lógico que tem ajustes que precisam ser feitos, certo? Cada região também tem suas peculiaridades, então tem que se adaptar. Enchimento das reservas dos brotos, né? Isso agora em março, certo? Veja que a planta deu uma freada nas brotações novas.